Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre redação e a importância da escrita. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete, eu já me apresentei. E essa é uma aula para as turmas de 4º e 5º anos. Deixa eu só explicar uma coisa. Algumas pessoas vão dizer, não era redação, agora é produção textual. Houve uma mudança no nome da disciplina, que vai implicar em algumas mudanças dentro da disciplina. Por isso que as aulas desse ano, elas serão semelhantes, 4º e 5º ano. Porque é um novo começo, é uma nova estrutura que nós estamos montando, é uma nova forma de trabalhar vários aspectos, não só a escrita. O principal foco da gente é a escrita, sempre. Mas nós vamos trabalhar também um pouco de leitura, um pouco de fala, de expressão oral e escrita, que é o nosso principal foco. Por isso que ela virou produção textual. Porque a gente pode produzir um texto oralmente ou de forma escrita. E redação é só escrita. Por isso que houve essa mudança. E como é uma coisa nova, o pessoal que é 5º, que foi 4º ano passado, não pegou. E o pessoal que é 4º, que está entrando na escola agora, também não. Então, esse ano nós vamos seguir assim. E vai ser igual? Como é que o assunto do 4º ano é igual ao do 5º ano? Calma. Esse é o começo de uma nova era, digamos assim. Ano que vem, o pessoal do 5º ano não vai ver a mesma coisa que viu o pessoal que é 4º e vai ser 5º, porque eu sei que todo mundo vai passar por 5º, porque eu sei que são alunos fantásticos. Não vai ver a mesma coisa. Vai ter diferença, vai ter aprofundamento, mudanças de nome, estruturas mais profundas para construir, não é uma coisinha curtinha, não, serão textos mais densos, mais profundos, então vai ter toda essa mudança. Então, digamos que esse ano é um ano preparatório para essa nova fase, essa nova era que a gente começa a partir de agora já, né? Nessa preparação para os anos que virão, certo? Produção textual. Como eu acabei de falar, produção textual, ela pode ser oral ou escrita, porque existe o texto escrito, existe o texto oral. Eu posso criar um texto aqui agora só falado, ele será um texto oral. A partir do momento que eu escreva esse texto, ele passa a ser um texto escrito. Então, por isso que a disciplina se chama agora produção textual. Vamos produzir textos de diversas formas. Ainda não sabemos direito como aplicar nessa plataforma, nessa estrutura, mas estamos construindo esse processo também. Então, produção textual é a disciplina, matéria de ensino, que estuda a construção, produção de textos, que nada mais é do que a reunião de palavras que compõem a língua portuguesa, com auxílio da imaginação, criatividade, para formar um conjunto de parágrafos, frases que formam um período e depois um texto completo, e que tem por objetivo um todo textual, composto de coesão, concordância e coerência, razão, harmonia e beleza. Agora, o que é que tudo isso aí quer dizer? Vamos traduzir tudo isso aí. Imagine o texto partindo desse elo de elementos, letras que formam as sílabas, que formam as palavras, que formam as frases e orações, que formam os parágrafos, que formam os textos. Então, vocês percebem que para chegar até um texto, a gente não vai chegar no primeiro dia e faça um texto. Calma.
vamos trabalhar aos poucos. Geralmente, no final da unidade, que vamos fazer uma produção maior. Temos 3 projetos, um para cada unidade, um mais focado, um mais voltado para a escrita, outro mais voltado para a leitura e outro mais voltado para a oralidade, para a fala, para a expressão oral. Então, trabalharemos teoria, atividades menores durante toda a unidade e no final da unidade, que será a produção maior, o texto maior, que poderá ser produzido de forma escrita, de forma oral, a depender da unidade. Em cada unidade vamos priorizar uma fase diferente, uma etapa diferente. E então, o texto, essa produção, ela envolve a coerência, né? Tem que ter sentido, tem que ter lógica, tem que ter harmonia, a ligação. Quando fala em beleza, é a estrutura, é a arrumação do texto, é como as palavras estão dispostas, como as palavras aparecem colocadas no texto. Tudo isso vai dar beleza ao seu texto. Sem contar com outros aspectos de limpeza, esses borrões, tudo isso torna seu texto, digamos assim, sujo. Falando assim de uma maneira bem rude. Então, quanto mais a gente evitar borrões, rasuras e empregar palavras adequadas, nosso texto ficará com uma aparência melhor. Também, não é só beleza estética, mas também isso é importante. Então, nós vamos partir desse processo, né? Lembrando que as letras formam as sílabas, que formam as palavras, que formam as frases e orações, que formam os parágrafos, que formam os textos. É impossível você começar a fazer texto sem você ter noção de parágrafo. É impossível você começar parágrafo sem você saber frases e orações. É impossível você falar em frases e orações sem saber palavras. É impossível falar em palavras sem saber sílabas. E é impossível falar em sílabas sem saber letras. Então pense nisso como um quebra-cabeça. Cada peça se junta e o quadro final que vai se montar com esse quebra-cabeça serão os textos que vocês vão construir. Textos escritos ou textos orais. Lembrando que vamos partir bem devagar, de uma forma que dê para a gente acompanhar e produzir. Redação, nós já falamos no começo, mas retomamos agora. É o processo de redigir, de escrever um texto. Lembra que eu falei? Produção textual. Eu posso produzir um texto de maneira oral, de maneira escrita, mas eu só posso redatar, redigir, escrevendo. Tudo que escrevemos é redação. Os textos de sala de aula, um e-mail que você envia, uma carta que ninguém envia mais, mas é um e-mail, carta que você recebe de loja que também ninguém recebe mais, tudo se recebe por e-mail agora, né? Cartões comemorativos reais ou virtuais, que são mais comuns agora, tudo agora é cartão por WhatsApp, né? Convidar para aniversário é cartão por WhatsApp, casamento, cartão por WhatsApp, tudo agora é assim, cartão virtual. Um bilhete que também dificilmente se usa, é uma mensagem no WhatsApp, convite, aviso, mensagem de WhatsApp, comentário em postagem, tweet, tudo isso que você escreve é redação. E aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de redação, de modalidades de redação, que vamos ver adiante como é que essas modalidades se chamam, como é que são classificadas. Nós temos a carta, que é uma das modalidades mais antigas, se não a mais antiga, e que eu creio que poucos de vocês, nenhum de vocês deve ter escrito alguma carta, a não ser na escola, eu imagino, deve ter escrito carta na vida para alguém, porque vocês já nasceram na era digital, né? Vocês já nasceram mandando mensagem de WhatsApp, mandando SMS, mandando e-mail, não usaram isso, mas a gente vai aprender porque é uma forma também, e a maneira de estruturar uma carta, ela é muito interessante e ajuda a desenvolver aspectos importantes da escrita.
Receita de bolo é outra modalidade de redação. Aqui nós temos a receita do bolo Nega Maluca. Na minha época de infância, esse bolo era muito famoso. Quase toda festa de aniversário tinha que ter esse bolo, um bolo de chocolate que era muito gostoso. Não sei fazer, eu só sei fazer um tipo de bolo, mas tudo bem. Essa é mais uma modalidade de redação. E-mail. Claro que, principalmente nessa questão de virtual, as tecnologias se modificam, se aperfeiçoam muito rápido, né, com o passar do tempo. Essa é uma estrutura de e-mail antiga. Hoje, os e-mails são mais atualizados, mas as partes que tem aí são as partes que todo e-mail tem que ter. A questão do de, que a pessoa que está escrevendo é o e-mail de quem escreve, que é o e-mail para quem a pessoa está escrevendo. Esse CC é um e-mail de um terceiro que está ligado a eles, de alguma forma, ou faz referência a ele no texto. Ele tem uma ligação com essas duas pessoas. Assunto é o porquê de você estar escrevendo. E aqui embaixo é o texto, né? Nesse caso aqui é um texto bem curtinho, como se fosse um bilhete. Olá, Alberto. Podemos verificar no final da semana em que ponto estamos nas nossas metas? Não precisa dizer mais nada, porque no próprio e-mail vai a data que foi enviado, a hora, vai o e-mail de quem enviou e a assinatura. E aqui vocês estão vendo a setinha com o botão enviar. E você pode, no e-mail, anexar fotos, outros textos de outras pessoas, imagens, sons. Você pode anexar vídeos, você pode anexar várias coisas ao e-mail, se necessário. Aqui outra modalidade de redação, o Twitter. Basta a gente ver esse passarinho aqui, a gente já sabe o que é Twitter. Não foi uma das melhores imagens, mas também, como tem foto de uma pessoa, é melhor preservar, né? Por causa de questão de direitos. É por isso que eu coloco todas as referências de tudo que eu pego. E eu não vou estar colocando assim imagens que exponham pessoas que eu não sei nem quem é. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Só agora na pandemia eu aprendi de verdade para que usa o Twitter. Porque eu achava que Twitter e e-mail funcionava igual e são totalmente diferentes. Twitter é bem curto, é bem simples. Você coloca uma hashtag com aquele assunto que você quer chamar atenção. Geralmente o Twitter é para algo que está em bastante evidência no momento, algo que está sendo lembrado naquele dia, algo que aconteceu naquele momento, ou que está passando algum programa de televisão com um artista tal. E aí você quer que todo mundo saiba, todo mundo veja, aumente a audiência, coloca lá e a hashtag, e aí várias pessoas vão visualizar, vai ficar em alta esse assunto. Então, o Twitter é para uma informação mais curta, mais objetiva, mais dinâmica, é bem mais atual. E os contos de fada também são modalidades de redação. Aqui eu coloquei as princesas. Não existe conto de fada sem princesas. E eu amei essa foto porque tem realmente todas as princesas. Porque geralmente eles esquecem, né? Só colocam as princesas loirinhas e esquecem que existe princesa de todo tipo. Todas nós somos princesas e todo mundo pode se ver aqui. Eu amo essa foto porque cada uma de nós pode se identificar aqui com essas princesas. Quem é loira, quem é ruiva, quem é negra, quem é morena, quem tem traços asiáticos, indianos. Todo mundo se identifica, se acha nessas princesas, né? A gente tem aqui Tiana, Aurora, Ariel, Branca de Neve, Pocahontas, Mulan, Jasmine, Bela, Mérida, Cinderela, Moana e Rapunzel. Então, os contos de fadas também são uma modalidade de redação, que tem toda uma estrutura. Cada modalidade de redação, cada modalidade de texto, falando só em texto, não em redação, tem uma estrutura diferente. E é isso que nós vamos tentar ver esse ano. E se nós temos as princesas, nós temos os príncipes dos contos de fada.
Falta aqui príncipes, né? Que a gente consiga se ver também. Ainda não tenho o Príncipe Negro da Disney, mas eu li que está pertinho de sair. O primeiro Príncipe Negro da Disney. E uma coisa que é interessante, o nome das princesas todo mundo sabe. Eu quero ver se algum de vocês sabe o nome desses príncipes aí. Eu sei o nome de poucos. E tem aí uns que eu acho que nem tem nome, porque ninguém fala o nome deles. Eu sei Eric, que é o príncipe de Ariel, Philip, que é o príncipe de Aurora, Naveen, que é o príncipe de Tiana, Aladdin, que é o príncipe de Jasmine, e Fera, a Fera, que é o príncipe de Bela, e Encantado, que é o príncipe de Cinderela. O resto, não me pergunte, porque eu não sei, nem ouço falar o nome deles, nunca vi. Mas enfim, nós não estamos aqui para discutir o nome de príncipe, mas para lembrar que os contos de fada são uma modalidade de produção textual, ok? Bilhete, que é outra coisa que vocês não usam mais, mas em casa, que também pouco, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que ainda escrevo bilhete e boto na geladeira aqui, porque eu não gosto de WhatsApp, então eu ainda escrevo bilhete e deixo na geladeira com alguma coisa que eu quero que faça, tire tal coisa do congelador e bote na pia, que quando eu chegar eu preparo, não esqueça de comprar o leite, sempre eu deixo algum bilhete preso naqueles ímãs de geladeira. Bilhete é para informação bem curtinha, é uma estrutura bem simplesinha, que é muito parecida com as mensagens de WhatsApp ou com os e-mails simples, que é aquela coisa curta, objetiva, para um momento, para uma emergência mesmo, né? Como tem aqui. Oi, Ju. Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS. Qualquer coisa, me liga. Tô com o mesmo céu. E aí colocou a data. Porque se Ju pegar esse bilhete e não ver a data, não vai saber que dia foi que Joana deixou esse bilhete. Foi hoje? Foi ontem? Não sei. Esse PS, a gente vai aprender depois o que significa. É post-script. Scriptum, eu acho. É o que você coloca depois do que você escreve. Quando você escreve todo o bilhete, aí no final ficou aquela coisinha que você esqueceu de colocar, de mencionar, você coloca no final, por isso esse PS. A gente vai estudar isso com mais calma quando estudarmos bilhete e carta. Também se usa em carta isso. Depois que você termina a carta, que é escrita, não é digitada, já pensou você escrever tudo de novo? Então você coloca esse PS, que é para lembrar alguma coisa que você esqueceu, e aí você colocou lá no finzinho, depois da escrita, depois que terminou de escrever. Ok? Fábula. Fábula é uma modalidade de produção que eu creio que é a modalidade que vocês conhecem bastante. É aquela em que os animais eles adquirem características que são próprias dos seres humanos. Nas fábulas, os animais falam, cantam, andam, trabalham, estudam, desempenham papéis que são tipicamente humanos. Por isso que chamam de fábula. Tem casa, tem filho, leva o filho para a escola. Na fábula acontece tudo isso. Receita médica. Essa modalidade de produção textual só pode ser feita por médico. Eu não posso passar uma receita médica para vocês. Vocês não podem passar uma receita médica para mim. Só quem pode passar receita médica é o médico. Por isso que ele assina, vocês estão vendo aqui embaixo, data, assina e carimba com o número dele de profissional, que tem o registro dele. Porque quando você chega na farmácia, mostra, sabe que não é você que está inventando, não é você que está comprando o remédio porque você quer. Só o médico que sabe a quantidade que você tem que tomar, os horários que você tem que tomar, até quando você deve tomar, até quando continuar a medicação. Então, só quem usa essa modalidade é médico. Quem trabalha na área de saúde, que pode passar receita. Receita médica, porque nós vimos lá no início receita de bolo. Então, são tipos diferentes de receita.
velocidade de informações que temos hoje só foi possível graças ao desenvolvimento da escrita. Hoje temos o virtual e você diz, eu posso mandar um áudio agora de WhatsApp e uma pessoa lá no Japão ouve agora. Sim, hoje, mas no início não tínhamos isso. No início só tínhamos a escrita e foi ela que ajudou a desenvolver a velocidade das informações. Foi a partir da escrita que tudo se desenvolveu, porque antes não tinha esses recursos que temos hoje. A escrita é um poderoso apoio para a memória humana. Por que isso? Através dela é possível conhecer textos escritos por pessoas que morreram há séculos, livros de escritores de outras épocas. Aí você vai me dizer, mas tem o e-book, eu pego na internet e vejo o e-book. Isso é uma coisa de agora e que nem todo mundo ainda tem acesso. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não têm acesso à internet. Vocês devem conhecer, tem colegas de vocês que estão fazendo as atividades impressas, porque não têm acesso por diversas razões. Eu fiquei 4 anos, foi uma escolha minha na época, eu fiquei 4 anos sem ter internet. Então eu não tinha acesso a nada dessas coisas, eu só trabalhava com livro, eu só mexia com livro. Foi um período ruim? Não, mas quando eu voltei a ter acesso, resolvi voltar a ter acesso, um mundo novo se abriu de possibilidades e facilidades. Mas no início era a escrita que a gente tinha. E esse registro escrito, a escrita não se perde. Hoje, com a internet, nada se perde. Vocês vão o tempo todo me dizer isso. Mas o que eu falo é de maneira geral. Hoje a gente sabe que jogou na internet, tá lá. Você pode até apagar, mas alguém já copiou, vai ter. Mas aqui, quando a gente fala da questão da escrita, através de livros, de textos antigos, se você for em uma biblioteca, quem teve a oportunidade de ir em uma biblioteca antiga, que se Deus quiser, quando essa pandemia passar, é uma das coisas que eu pretendo fazer com vocês, visitar, pegar o livro na mão ali, em biblioteca mesmo, escolher, que é diferente de livro pela internet, é diferente de e-book, o gosto de você passar a página do livro é diferente. Então, com os livros, você sabe histórias que aconteceram no passado, escritores de séculos e séculos passados, fica marcado ali. Você conhece a escrita daqueles séculos, como é que escrevia, como é que antigamente escrevia a palavra tal, flor. Flor, antigamente tinha acento, farmácia, se escrevia com PH. Se você pegar um livro antigo, um escrito antigo, você vai ver isso. Você vai achar até que está errado, ou escrever errado. Não, é porque naquela época eu escrevia assim. Então você vai conhecer a história, vai conhecer coisas que aconteceram, porque está ali, registrado, está escrito, gravado para toda a história. Por isso que existem em bibliotecas livros raros que ficam fechados, eles ficam numa cúpula, você pode ver, mas você não pode manusear, porque eles são tão antigos que se você passar a página, ele se desmancha. Então, tem cópias desses livros que foram feitas, você pode manusear a cópia, e o original fica ali na cúpula, bem cuidado, num ambiente todo tratado, para não se deteriorar assim, porque são muito sensíveis. E até para pegar, quando as pessoas que cuidam de limpeza e tal, pegam com luva, porque o suor, a mão suja, tudo isso estraga, deteriora o livro. Parece uma coisa boba isso, né? Mas é tão importante para a gente, a nossa história, a nossa cultura está nos livros. Características da comunicação escrita. É possível falar, através da escrita, com e para várias pessoas distantes e em épocas diferentes. Hoje, você pode falar para várias pessoas ao mesmo tempo, mas várias pessoas dessa época. Se eu escrever um livro hoje, daqui a 10 mil anos, pessoas podem ler esse livro e podem saber, eu estarei falando com essas pessoas através do livro, porque está ali, a palavra está imortalizada no livro. Então, blogs,
Você tem blogs antigos, você pega aí na internet pessoas que às vezes até já morreram ou que não escrevem mais, mas você vai saber a informação, vai de certa forma ser interlocutor dessa pessoa, você vai ler o que ela escreveu, livros, diários, tantos diários de guerra que viraram filmes, ficaram famosos, o diário de Anne Frank que virou livro, virou filme, que conta a história da época do nazismo, é uma história muito interessante, sofrida. A gente está passando por isso agora, as pessoas estão achando ruim a gente ter que ficar em casa, mas em nossa casa a gente não está preso, a gente pode fazer barulho, a gente pode chegar na porta e entrar. E naquela época, Anne Frank ficou presa por, se eu não me engano, 2 anos num sótão, não podia fazer barulho, tinha a hora certa de ir ao banheiro, a hora certa de dar descarga, a hora certa de tomar banho e não podia sair para nada. Imagine. E as pessoas estão reclamando da quarentena, da gente ficar em casa, mas a gente não está preso, só não é para ficar pela rua. Mas vamos lá, cartas também, muitas cartas que viraram filme, viraram livro e viraram filme, e-mails antigos, mensagens de WhatsApp, hoje tem gente que guarda, né, que printa, guarda e até usa em denúncia de casos aí, crimes e tal, poemas que a gente lê hoje que são muito antigos. Então, por isso que através da escrita é possível falar com várias pessoas ao mesmo tempo e pessoas de épocas diferentes, porque a escrita ultrapassa o tempo, né? Ela sobrevive os séculos. Na comunicação escrita, a informação pode não ser imediatamente percebida. Por isso, é preciso escrever bem para que as ideias sejam claras para quem lê. Aí volta aquela questão. Quando estamos conversando oralmente e um está de frente para o outro, ou se for por rede social, se for por WhatsApp, você está mandando áudio, eu estou respondendo no mesmo momento, estamos nos comunicando ao mesmo tempo. Mas na escrita, se eu escrevo para você e pela voz, você percebe pelo meu tom de voz, se eu estou com raiva, se é uma brincadeira que eu estou fazendo, se eu estou falando sério, se eu estou triste, pelo tom de minha voz você percebe. E se for ao vivo, mais ainda, pelas expressões que eu faço, você consegue perceber. Mas quando é escrito, a palavra não fica dançando, né? Como aqui o vídeo que eu gravo, que a palavra pula, porque está na tela. No livro a palavra não pula, ainda não criaram isso. No livro a palavra ela está parada. Se eu não for clara quando eu escrever, a pessoa que for ler, quando for ler, provavelmente eu não estarei por perto, ela não vai entender. Quantas vezes, até com vocês, aconteceram de escrever uma coisa e o colega interpretar de outro jeito? E aí vocês brigam e quando vai ver não foi nada disso, foi um mal entendido. Acontece, isso é normal, em casa, em relacionamento, pai, mãe, irmão, fala uma coisa e o outro já interpreta de outro jeito. Por quê? Porque não se expressou bem na hora que escreveu. E aí quando foi ler, a pessoa que escreveu não estava perto para se explicar, para dizer o que realmente queria dizer. E aí gera toda uma confusão. Então, por isso que é preciso que sejamos claros. O que é que eu quero dizer? Eu tenho que deixar claro para que a outra pessoa, quando leia, saiba exatamente o que eu quero dizer. Muitas vezes em prova, em avaliação, vocês fazem, professor, eu quis dizer isso, assim, quis dizer, mas não disse. Você tem que ser claro, você tem que dizer, tem que ser objetivo. Na escrita, as pessoas não precisam estar em comunicação direta para entrar em contato com os outros. É o que a gente falou anteriormente. Eu posso escrever hoje e as pessoas só vão me ler não, porque é cigano que lê a pessoa. Lê a mão da pessoa. As pessoas só vão ler o que eu escrevi daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a um século. Eu não vou estar presente para dizer a eles exatamente o que eu quero. Então, por isso que precisamos, quando possível, ser bem claros. Quando possível não, sempre, porque nem sempre estaremos diretamente em contato com a pessoa que escreveu. É possível escrever uma receita que será lida pelas pessoas horas, dias
anos ou décadas depois. Todo mundo tem isso na família. Quem não tem? Quem tem avó, principalmente, tem aquela receita que a avó faz, que sua mãe pode fazer, sua tia pode fazer, sua madrinha pode fazer, sua madrasta pode fazer. Não fica igual. Só sua avó sabe aquela receita, aquele segredinho. E muitas famílias fazem isso, né? Passam essa receita da avó para filha, para neta, e tem que seguir fiel o que tá ali. Se primeiro diz para botar o sal, primeiro bota o sal. Se você botar o sal depois, a receita não vai ficar igual, não vai ficar com o mesmo gosto. Então, uma receita, quantas e quantas receitas a gente tem hoje que foram criadas há séculos atrás e até hoje são usadas, seguidas à risca por tradição. Várias foram aperfeiçoadas, várias foram inovadas, mas muitas são seguidas à risca, porque quem escreveu detalhadamente a porção, a quantidade, o tempo de forno, temperatura, e a pessoa seguiu igual, sai igual. Não seguiu igual, vai sair diferente de alguma forma. E isso para tudo, para todas as coisas, não só receita. Está escrito ali, tem aquela instrução, siga. Se você fugir um pouquinho, alguma coisa vai sair diferente. Escrever abre as portas da comunicação, das relações sociais e de emprego. E para se escrever bem, é preciso escrever. Só se aprende a escrever escrevendo. Ler também ajuda bastante. Ou seja, eu tenho dificuldade de escrever. E aí fica parada, olhando para a televisão, assistindo, jogando no celular. Você nunca vai perder a dificuldade. Você sabe escrever, você sabe ler. Você fez a alfabetização. Na alfabetização você aprendeu as letras. Você aprendeu a juntar as letras, formar os sons. Então você sabe ler. E você aprendeu a juntar também para formar palavras na escrita. Então você sabe escrever. O que é que você precisa? Praticar. Só a prática da escrita vai levar você a escrever bem. Eu passo uma atividade, eu não estou aí agora, eu posso passar, faça isso. Mas o que eu vou cobrar é o exercício que eu vou botar lá no formulário de vocês. Mas eu pedi para você fazer tal coisa. Eu não vou fazer não, vou enganar a professora. Eu não vou fazer só esse aqui. Você está enganando a você. Você não está enganando a mim, porque você está deixando de treinar, de praticar, e aí você vai deixar de aprender. Você vai perder de ano? Não, você pode até passar, mas vai passar com uma dificuldade. E quando chegar no ano seguinte, e aí? Sua turma toda vai seguir, não vai ter essa dificuldade, só você vai ter. Já pensou? Ficar para trás, todo mundo adiantado, todo mundo seguindo, e fica quietinho, com vergonha de dizer, poxa, eu não fiz porque eu não pratiquei. Então, escrever abre as portas. Quem escreve bem, se expressa bem, mantém boas relações sociais, e em questão de emprego, nem se fala. Ajuda você em entrevista de emprego, ajuda você a se desenvolver no seu emprego. Às vezes você começa com um determinado cargo, mas começa a observar como você se expressa bem, através da escrita, através da poxa, fulano se comunica bem, se expressa bem, não, ele dá para ser chefe desse setor. E é assim que você vai crescendo no emprego. E também nas relações sociais. As pessoas gostam, vamos convidar fulano é uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, vamos chamar para participar, vamos chamar aqui para a associação de bairro para fazer parte, porque sabe se expressar. Tudo isso é bom para você. Agora você só vai aprender a escrever escrevendo e ler lendo. Você vai descobrir palavras novas, como usa a pontuação, como se escrevem as palavras, e isso vai te ajudar muito na escrita. Então, só se aprende a escrever escrevendo e lendo. Você tem que ler. Eu não gosto de ler. Todo mundo gosta de ler. Você ainda não achou algo que você goste de ler, mas você gosta de ler sim. Você tem que descobrir o que é que eu gosto de ler. Aí você tem que procurar para descobrir. E encerramos aqui com muitos beijos para vocês. Paz, saúde, se cuidem. O legal dessas aulas é que você pode assistir mais de uma vez. Se você não entendeu, volta, assiste de novo. E o mais legal ainda é que sou eu falando com vocês. É a própria professora falando com vocês. Então eu vou cobrar vocês as coisas que eu coloquei aqui.
Em alguns momentos eu vou colocar vídeo do YouTube também para complementar as aulas. Não numa aula como hoje, que eu acabei me empolgando, conversando e a aula se estendeu. Mas é muito gostoso falar com vocês, é um contato bom. Se cuidem, se protejam, tenham fé, vai passar, apesar de tudo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Beijinhos e uma boa tarde. Tchau.